Muito bem, gente. Olha só, antes de voltar aqui, vou responder alguns questionamentos que o pessoal fez, tá? O Bruno Nogueira perguntou o que difere a oração principal da oração assindética. Difere que você tem processos de formação de período distintos. Quando você tem uma oração principal, quer dizer que a outra oração é subordinada, ou seja, você está no período composto por subordinação. Isso quer dizer que há dependência sintática entre os elementos, por isso que uma é principal e outra é subordinada. O que é uma oração assindética? É uma oração que está ao lado de outra e não possui conjunção. E você pode ter diversas. Eu dei exemplos em que nós tínhamos uma oração assindética, mas você pode ter período com 4, 5 orações assindéticas. Não é necessariamente que uma tem que ser assindética e a outra tem que ser sindética. A característica de uma oração assindética é ser justaposta ou coordenada e não ter a presença de uma conjunção. O que mais aqui? O próprio Bruno pediu, gostaria de mais um exemplo para ficar mais claro a oração subordinada substantiva objetiva direta. Eu coloquei 2 exemplos, mas eu posso colocar mais um aqui para deixar a sentença, deixar o conteúdo mais simples, tá? Isso para objetiva direta, ela vai aparecer como o complemento de um verbo. Se pegar o exemplo aqui, ó. Ricardo comentou que viria ao evento. O que é que você tem que observar? Aqui, comentar é um verbo transitivo direto. Nessa sentença, eu posso fazer uma distinção assim, ó, dos dois lados. Porque aqui eu tenho a conjunção. Essa palavra aqui é a conjunção subordinativa integrante. Automaticamente, você achou? Você já coloca ali, oração subordinada substantiva. Daí você vai olhar para trás, você vai olhar para cá, para você descobrir. Por que você vai olhar para cá? Porque essa aqui é a oração principal. Senhor, por que ela é a principal? Porque ela não tem conjunção e esse período é um período composto por subordinação, que tem uma relação de dependência. Eu não vou dizer que ela é assindética, porque aqui não é um período composto por coordenação. Aí eu penso, o que foi que Ricardo comentou? Ele comentou que viria ao evento, ou comentou isso. Essa oração funciona como objeto direto, portanto, ela se chama oração subordinada substantiva objetiva direta, beleza? Espero que tenha ficado mais claro para você aí, então, o sentido dessa oração. Por fim, o Lucas Vinícius perguntou, professor, a expressão porquanto, que expressa a explicação, dependendo do contexto, poderá ser substituído por para tanto? Não, porque você tem uma formação distinta aí. Em primeiro lugar, a palavra tanto não é uma conjunção para que você possa formar uma locução conjuntiva. Para tanto é uma expressão com sentido de finalidade, ao passo que porquanto é uma expressão de natureza concessiva, tá? Aliás, porquanto é explicativa, tá? Não confundir com quanto. Porquanto é explicativo, para tanto é final. Daí você fala, professor, mas eu não posso colocar numa expressão uma finalidade? Pode, só que entenda a diferença entre finalidade e explicação. As pessoas acham que qualquer tipo de esclarecimento é uma explicação. Não, o esclarecimento pode ser um esclarecimento formulado com uma causa, formulado com a colocação de uma explicação, de uma finalidade, qualquer outro elemento. A ação de explicar é diferente da classificação explicativa dentro do português. Por isso que termo explicativo vai ser oração coordenada sindética explicativa, aposto explicativo ou oração subordinada adjetiva explicativa. Esses são os elementos que você pode chamar de explicativos gramaticalmente falando. Beleza? Muito bem. Vamos agora. Alguma pergunta aqui da sala? Não? Tá. Vamos agora para outra parte da matéria. Nós finalizamos as conjunções. Depois da conjunção, que você tem no material de vocês aí, dê uma olhada lá. Interjeição. O que é uma interjeição? É uma palavra que sozinha significa o conteúdo de uma frase, tá? Mas vamos pegar a seguinte definição. Interjeição é palavra invariável. Palavra invariável, não flexiona, né? Não tem feminino, não tem plural. Outra coisa importante sobre essa palavra aqui, ela exprime
exprime um estado emotivo momentâneo. Exprime um estado emotivo momentâneo, tá? E daí tem o seu significado particular. Vou pegar o exemplo aqui de interjeição. A palavra ai, exclamativa assim. Essa interjeição significa o quê? Sempre dor? Não. Não, então vamos parar para pensar. Tá lá a pessoa, daí vamos imaginar, bateu a cabeça em algum lugar, ela fala ai. Esse ai, sim, significa dor ou está doendo, tá? Mas pode ser outra coisa. Chega alguém e vai te contar uma novidade, fala, olha, tem uma coisa super importante te contar. A pessoa fala, ai, diga logo. Esse ai é do quê? De empolgação, tá? Você já ouviu música do Sidney Magal? Que no meio ele solta um ai! Esse ai é o quê? De loucura? É algo como empolgação, tá? Então, também isso vai depender do contexto. A palavra ui. Porra, só escrevi a palavra. Tá, o que é que significa a palavra ui? Pode ser admiração, surpresa, susto, dor, tá? Felicidade, dependendo da situação, tá? Mas é que a palavra é uma interjeição também, tá? Outro caso, a palavra urra. Professor, eu não sabia nem que isso aqui a gente falava. Claro que fala, tá? Na expressão hip, hip, urra, você acha que é o quê? Tá? O urra é interjeição, beleza? Então, bravo, ó, essa outra palavra aqui, ó, bravo. Bravo é uma interjeição. Que tipo de interjeição é essa? Ela demonstra o quê? Contentamento, admiração. Em que momento você fala bravo para alguém? Fala, sei lá, não falo nada, falo top só. Eu só falo top. Eu só tenho essa palavra. Eu vou lá, acabou o show da orquestra, ó, top pra caralho. Você já pode substituir e ganhou um vocábulo, ó, bravo. Significa admiração. Aqui você vê o exemplo de algumas interjeições. Essa palavra aqui, ó, já caiu numa prova. Cáspide, né? Isso significa reprovação ou indignação. Apareceu num texto do Machado de Assis, tá? E daí o cara resolveu perguntar exatamente o significado disso. É claro que isso foi muita maldade do elaborador da prova, mas pode acontecer. Então, já apareceu isso aqui só para que você tenha esse exemplo aqui para você. Existem também locuções de interjeição. Da mesma maneira que tem locução adverbial, locução verbal, locução adjetiva, nós temos lá a categoria de locução interjeitiva, tá? Pode ser assim, interjeitiva ou esse nome aqui, ó, introjetiva. É a mesma coisa. Uma expressão em que você tem mais de uma palavra e, nesse caso, você vai ter um sentido único. Vamos pegar o exemplo de locução interjeitiva aqui, ó. Essa expressão. Que droga. Que significa reprovação, tá? Ou ainda, veja, se você analisar essas provas separadamente, nossa e senhora, nossa é um pronome. Senhora é o quê? Também outro pronome, tá? Quando você fala Nossa Senhora, essa expressão, um carro bateu na sua frente, você fala Nossa Senhora. São duas palavras que indicam uma coisa. Essa uma coisa é, sei lá, consternação,
surpresa, susto, algo dessa natureza. Então aqui você tem uma locução introjetiva, locução de interjeição. Então, respondendo à pergunta que fica depois dessa explicação, sim, os palavrões e as expressões de baixo calão ficam nessa categoria. Quando você fala algum tipo de palavrão exclamativo, você está utilizando uma interjeição ou uma locução introjetiva. Beleza? Professor, há muitas questões sobre isso nas provas de língua portuguesa? Não. Tá? Na realidade, isso aparece bem pouco. Por isso que é uma parte menor que não precisamos estudar assim com tanto afinco. Beleza? Tá. Então essa parte aqui pode deixar para lá, pode deixar quieto. Chegou uma mensagem aí. Olha só, vamos adiante. Depois de interjeição, qual é a outra classe de palavras que aparece? Na ordem. Numeral, tá? Então vamos lá, numeral. Há algumas coisas sobre os numerais que nós precisamos saber. Vamos lá pelo básico. O que é o numeral? Numeral é a palavra que pode exprimir quantidade, ordem, multiplicação ou divisão. Você consegue um material meu? Obrigado. Olha só, então ele serve para indicar isso. Se ele for um indicativo de quantidade, ele será chamado de numeral cardinal. Posição, ordinal. Multiplicação, multiplicativo. E, se ele indicar fração, fracionário. Essa é a classificação. Vou pegar exemplo para você ter o controle aí. Cardinal. 2, 20. Ordinal. Segundo, décimo. Multiplicativo. Dobro, triplo. Fracionário, meio, terço. Tá? Aqui são alguns exemplos dos numerais. Bem, o que é que pode aparecer numa prova para você de mais complicado? Podem pedir para que você escreva os numerais ordinais. Isso seria uma coisa um pouquinho mais complicada do que as outras coisas, tá? Por que que isso dá um pouco mais de trabalho? Porque nem todo mundo manja de escrever numeral ordinal. Por exemplo, como é que você escreve esse numeral aqui, ordinal? 25º, tá? Que fácil. Esse. 54º, de boa. Esse aqui. É um esse aqui, tá? Centésimo, 11º. Centésimo, 11º. Do centésimo ou do centésimo 34º. Tá? Já começa a melhorar a parada aqui. Esse. É quingentésimo, 55º. Beleza? Então, quando você estiver falando para alguém, eu fiz um concurso e fiquei em 555, você está falando errado? É por isso que você ficou nessa posição, inclusive. Tá? Quingentésimo, 55º. Eu só pedi um material para que vocês pudessem observar uma tabela que nós temos ali. Eu quero só que vocês marquem algumas coisas dentro dessa tabela, que são coisas importantes. Tá? Coloquei na tabelinha de numerais para vocês ali. O que é importante? Você saber os ordinais. Esses ali estão na terceira fileira, né? Segundo, terceiro, quarto, quinto, tá? Os multiplicativos, pouca coisa, né? Triplo, tríplice, tá? Agora, vai lá para frente, na página 5.
Eu quero que você acompanhe a partir do 20, que nós temos ali, ó. 20º, 30º, 40º, 50º, 60º, 70º. Esse P pode ficar fora da palavra. Sim, pode ser 70º. Por quê? Por causa do novo acordo ortográfico. Tá? Assim como a palavra séptuplo, que está lá no meio dos multiplicativos, pode ser escrita sétuplo. Por quê? No novo acordo ortográfico, esses encontros vocálicos em que você tem o C ou o P, tá, mudo, né, deveria ser mudo, pelo menos na presença, na pronúncia, essas letras, começaram a sair das palavras. Foi o caso da palavra recepção. A palavra recepção, nós aqui no Brasil falamos recepção. Em Portugal não se fala nem se escreve assim mais. Em Portugal agora é assim. Porque antes nós falávamos assim. É escrito assim. Certo? Então aqui, ó, nós escrevemos assim no português brasileiro e falamos assim, porque no Brasil nós falamos esta consoante, nós falamos recepção. Mas para eles não é assim. Tá? Por quê? Porque a pronúncia do português europeu é uma pronúncia muito mais fechada. E com essa pronúncia fechada, algumas letras ficam mudas. Por exemplo, essa palavra aqui, ó. Nós falamos objetivo, tá? Eles também falam objetivo, mas escreviam assim, com este C, porque este C fazia parte da palavra, tá? Então acontece que no novo acordo ortográfico, esse tipo de coisa aqui desapareceu. Como alguns países possuem uma diferença fonética, dentro da base do acordo ortográfico está escrito que é facultativo agora grafar com ou sem. Tá? Isso vai ser uma loucura daqui uns 3 ou 4 anos. É por isso que vocês podem esperar mais uma mudança no acordo ortográfico para os próximos anos, porque esse foi mal feito. Tá? Tem vários erros dentro dele. Beleza, continue lá. 60º, 70º, ó, queria chamar a atenção de vocês. 80º. Quero que vocês marquem essa palavra. Por quê? Porque das questões de numerais até hoje, o numeral que mais caiu e que mais deu trabalho para as pessoas foi esse. O que a banca faz? Em vez de 80º, ela escreve 80º. Ela muda só a letra, tá? É 80º. Beleza? Vocês devem ter achado estranho ali, ó, que tem 17 e 17, 19 e 19. O 17 ali tem que colocar só a forma correta ali com os 2 S, mas é possível também falar assim. Tá? Parece estranho, mas é uma forma arcaica do português. Por isso, não deve ser retirada. Beleza? Então, só deem uma olhadinha nessa tabela, vocês vão ter que ler isso só para assim, a título de conhecimento e se a banca resolver cobrar isso, o que é pouco provável, que as questões de numeral cada vez são mais escassas nas provas de concurso. Beleza? Perguntas sobre isso? Não? Tá. Professor, Pois não. e quando você fala segundo tal pessoa, tipo uma informação que outra pessoa deu, Sim. se encaixa onde isso? Isso se encaixa numa preposição acidental. Se não houver um verbo na sentença. Se houver um verbo, vai se encaixar numa conjunção subordinativa, adverbial, conformativa. Vou colocar no quadro para poder explicar isso. Porque você deve ter visto ali no numeral, né? O segundo numeral. Então vamos lá. É importante a gente desfazer essa confusão. Olha só. Segundo lugar. Segundo
João Almeida segundo você falou. Olhando assim, não dá para saber a diferença de nada. Por quê? Porque a gente sempre precisa de um conceito. Então, segundo lugar, não vale, vou continuar as frases. Segundo João Almeida, é importante competir. Segundo você falou, eu fiz. Pronto, agora dá para analisar. Eu não vou dizer para vocês que essas palavras não são a mesma coisa. Porque você está vendo a palavra segundo 3 vezes aqui. Mas elas se classificam de maneira diferente. Por quê? Porque elas estão se comportando de maneira diferente. Segundo lugar não vale. A palavra lugar aqui, ó, não é um substantivo? É. Essa palavra segundo não está caracterizando o lugar? Dando uma ideia de posição, de ordem? Primeiro, segundo, terceiro, quarto? Então, aqui, ela é um numeral. Na frase de baixo, segundo João Almeida, pergunto para vocês, eu estou dizendo que o João Almeida que vem depois do primeiro? Não é o segundo João Almeida, né? Numa ideia de vários Joões Almeida. Então aqui eu estou dizendo o quê? Em conformidade com João Almeida. Se a palavra segundo significar alguma coisa como conforme, e ao lado tiver só o substantivo assim, ó, depois uma vírgula, correto? Ou se for só esse elemento, dando a ideia de conformidade de conceito, você tem aqui uma preposição acidental. A mesma coisa vale para a palavra conforme, para a palavra consoante. Agora, se eu tiver aqui, ó, segundo você falou, veja que essa palavra segundo está numa frase em que você tem o quê? Um verbo. E o verbo está aqui, ó, antes da vírgula. Isso quer dizer que isso é uma oração adverbial. Por que é uma oração adverbial? Porque essa palavra segundo está dando ideia de conformidade e ela se classifica como uma conjunção subordinativa adverbial conformativa. Ou seja, depende do entorno da palavra. Se eu tiver ao lado um substantivo e ele estiver dando uma ideia de posição, numeral. Se eu tiver do lado um substantivo e ele estiver dando uma ideia de conformidade, preposição acidental. Se eu tiver do lado pronome, verbo, substantivo, o que quer que seja, mas apareça um verbo e a ideia for de conformidade, é uma conjunção. É assim que a gente diferencia a classificação desses elementos. Beleza? Mas essa pergunta é muito boa, tá? Porque, assim, há muitas confusões de palavras no meio da língua portuguesa, né? Você pega uma palavra que tem várias classificações, nem todo mundo tem clareza para diferenciar. Então, essa pergunta é sempre válida. Muito bem, agora que a gente já falou sobre isso, vamos falar sobre outro assunto importantíssimo, que é o assunto de preposição, tá? Preposição é um assunto quase tão importante quanto conjunção. Então, você coloca aí no seu material e comece a estudar. Coloca lá. Preposição. Vamos partir do básico, que é a definição. Tá? Preposição, você vai colocar lá. É uma palavra invariável. Igual a conjunção. Preposição não varia, tá? A preposição não varia. O que pode variar é um artigo ou um pronome que possa vir junto com a preposição. Além de ser uma palavra invariável, você vai colocar aqui também uma palavra conectiva. Ó, estão vendo essa palavra conectiva ali, ó? No português contemporâneo, você fala conetiva. Você tira esse C dali. Pode tirar, na realidade. Beleza? Palavra conectiva, mas não é um conectivo qualquer. Tá? É um conectivo da regência.
geralmente, não é sempre, tá? Geralmente, a preposição está associada a um caso de regência, verbal ou nominal. A gente vai estudar, em linhas gerais, agora, o que é regência. Coloca assim, ó, regência verbal, regência nominal. Eu vou te explicar o conceito de regência antes. Regência é a parte da gramática que estuda se existe uma relação entre a palavra e o seu possível complemento, tá? Se entre a palavra e o complemento há ou não há uma preposição, ou se uma palavra pede uma preposição para que outra possa acompanhar, sem ser necessariamente um complemento. Mas o fato é, a regência é a parte que estuda a relação entre as palavras e como essa relação se dá, se de maneira direta, se de maneira indireta, tá? É isso que nós temos na regência. Então aqui nós vamos pensar em dois tipos distintos de regência. Existe uma regência que é chamada de regência verbal. A regência verbal é aquela que está preocupada com a construção do verbo e os seus elementos de entorno. Verbo, complemento, verbo e um adjunto. Mas principalmente aqui você tem o estudo do verbo. Na regência nominal, não tem nada a ver com o verbo. O que você estuda na regência nominal, na realidade, é o substantivo, o adjetivo e o advérbio. Por quê? Porque essas três palavras aqui, essas três classes, também podem solicitar uma preposição. Então, o que a gente vai entender, o que a gente vai estudar aqui agora é em qual circunstância a palavra está exigindo uma preposição ou não. Vou dar para vocês aqui dois exemplos de regência verbal. Exemplo número 1. Olha só. Pedro gosta de raciocínio lógico matemático. Frase número 1. Frase número 2. Os alunos chegaram ao local. Tá? As duas frases. Primeira frase. Pedro gosta de RLM. Eu tenho aqui o verbo gostar. O verbo gostar é definido como um verbo transitivo e indireto. Eu vou explicar o que significa isso. Verbo transitivo quer dizer o verbo que, quando aparecer numa frase, vai necessitar de um complemento para ter o seu sentido completo. Ou seja, quem gosta, gosta de alguma coisa. Nesta frase, a palavra de tem que aparecer. Por que ela tem que aparecer? Porque ela foi convidada. Ela foi convidada pela palavra gostar. Isso quer dizer o quê? Que este verbo tem uma regência que exige uma preposição. Por que eu coloquei esta preposição aqui? Eu coloquei esta preposição para que eu pudesse introduzir o complemento do verbo. Isso quer dizer que se trata de um verbo transitivo indireto, porque a relação entre o verbo e o complemento é uma relação indireta. Beleza? Então é como se fosse uma grande festa, tá? A oração é uma festa, é um baile. E algumas palavras só vão para o baile se elas estiverem acompanhadas. É o caso de um verbo transitivo indireto ou de um verbo que exige uma preposição. Ele só vai se ele estiver acompanhado, beleza? Senão, ele não é o mesmo, tá? Senão ele não é a mesma pessoa. Você já viu aquele tipo de pessoa que quando tá com um amigo é muito faceira, quando o amigo não tá do lado de uma pessoa meio loque? Acontece a mesma coisa com o verbo gostar. Se eu dissesse para você, Pedro gostou o bolo. Essa frase para você tá certa ou errada? Ela tá certa. Mas esse gostou o bolo é a mesma coisa que gostou do bolo? Não. Porque gostar do bolo significa achá-lo bom,
certo? Achá-lo gostoso. Gostar o bolo significa prová-lo. Então aqui tem uma diferença de sentido. O verbo gostar não é a mesma pessoa sem o seu amigo. Entendeu? É isso que diferencia a transitividade dele. Ser transitivo direto ou indireto. Muda o sentido do verbo. Olha esse segundo caso aqui. Os alunos chegaram ao local. Eu tenho o verbo chegar. E aqui vem uma coisa curiosa. Porque as pessoas falam assim, então o verbo chegar é um verbo transitivo indireto. Porque quem chega, chega a. Para aí, não é bem assim. O verbo chegar, cara, é um verbo intransitivo. Como é que você sabe que ele é um verbo intransitivo? Porque ele tem um sentido completo sem complemento. Exemplo, estamos todos na sala, de repente o professor está atrasado. Aí alguém fala, gente, o professor chegou. Vocês entendem a frase ou eu preciso dizer o local? Não preciso dizer. Quando eu falo o professor chegou, você entende. Tá, então o que é que explica, professor, que tem essa preposição a aqui, ó, junto com esse artigo o? De onde ela saiu? Ela saiu da regência do verbo chegar, de fato, saiu dali. Mas não saiu para introduzir o complemento do verbo, porque esse verbo não pede um complemento. Saiu do verbo chegar para introduzir uma coisa chamada de adjunto adverbial de lugar. Ou seja, uma preposição pode aparecer para introduzir um complemento ou para introduzir uma circunstância, tá? Isso aqui é super importante você entender. Uma preposição pode aparecer para introduzir um complemento ou para introduzir uma circunstância numa frase. Vejam só, vou pegar outra frase aqui para você poder entender. João, hoje João está participando bastante. Morreu de fome. Outro exemplo, João morreu na esquina. João morreu com pressa. Veja só, se você fosse uma pessoa muito noob no português, tá? Para você que não sabe o que significa noob, é paia. Tá? Você que não sabe o que significa paia, é tonga. Beleza? É iniciante demais, assim, sem noção. Se você fosse, então, muito noob no português, você ia achar que de, o em aqui no na e o com são palavras que vieram do verbo. Mas como é que eu posso ter essas três palavras vindo do mesmo verbo? Não tem sentido, cara. Pensa comigo, quem morre, morre. Ou seja, esse verbo é intransitivo, ele não precisa de complemento. O que essa louca está fazendo aqui? Essa preposição de. Está dando uma ideia de quê? Alguém falou, dando ideia de causa. Não é a causa de o cara ter morrido? É na esquina. Esse em está dando ideia de lugar. Com pressa. Está dando ideia de modo. Tá? Então você tem aqui essas preposições servindo para indicar circunstâncias. Circunstâncias são coisas adverbiais. Ou seja, elas estão formando locuções adverbiais. Agora dá para explicar o resto da matéria de regência. Uma preposição vem ou do convite de uma palavra, como era o caso daqui, ou para montar uma locução adjetiva ou adverbial. Tá? Então é daí que vem a preposição. Algumas pessoas ficam muito preocupadas, tá? Ficam muito preocupados quando observam algumas expressões e não sabem achar de onde vem a preposição. De vez em quando a preposição não vem a convite, ela vem porque nós montamos uma locução, o que é totalmente possível e aceitável dentro da língua portuguesa. Beleza? Pergunta. Tá? Então, você viu aqui exemplos de regência verbal. Essas preposições que eu coloquei aqui, ó, no de fome, com pressa, elas não eram casos de regência. Não era uma palavra que estava convidando. Elas apareceram ali dimitidas. Regência vai ser só quando a outra palavra convidar. Por exemplo, que eu vou colocar para vocês aqui, ó.
na regência nominal, nesse caso do substantivo. Olha só. O acesso ao site caiu. Na forma, o acesso ao site caiu. Onde é que está a preposição? A. Esse A que está junto com esse O. Quem é que convidou essa preposição A? A palavra acesso. Porque quando existe acesso a alguma coisa. Eu não posso falar o acesso, o site caiu, porque estou parecendo um louco, daí falando as coisas sem conexão. Essa preposição veio a convite da palavra acesso. Acesso, na morfologia, é o quê? É um verbo, substantivo. Tem uma dica bem forte aqui, ó. Substantivo, tá? Então aqui eu tenho um substantivo que está convidando uma preposição. O nome desse procedimento é regência o quê? Nominal. Muito bem. Regência nominal. Primeiro caso. Vou pegar o segundo caso. Com um adjetivo fazendo esse papel. Tá? Um adjetivo aparecendo ali. Ela é habilidosa com gramática. A palavra habilidosa não é um adjetivo? Sim. Quem é habilidoso em alguma coisa, ou é habilidoso com alguma coisa, mas o fato é, você usa uma preposição aqui para designar que esse elemento aqui, ó, está subordinado a essa palavra. Um adjetivo convidando uma preposição. Caso de regência, nominal também. Tá? Isso mesmo. É um complemento nominal. Se você estiver pensando na função sintática do elemento, complemento nominal. Pegar outro caso aqui, ó, com advérbio. Olha só. Fulana mora perto do curso. Nessa forma, tem preposição? Tem. Esse do aqui é a preposição de mais o artigo o. De onde sai essa preposição? Porque do morar não é. Da palavra perto. Tá? Da palavra perto. A palavra perto é o quê? É um advérbio de lugar. Então aqui eu tenho um advérbio puxando uma preposição. Beleza? Pergunta sobre isso. Vocês já ouviram a palavra pertinho? Claro que já, né? Essa palavra não tem sentido de ser formada. Porque a palavra perto é um advérbio. Pertinho seria um advérbio com uma flexão de grau. E como o advérbio é uma palavra invariável, não pode fazer flexão. Então, na realidade, falar pertinho é uma questão, é uma coisa da oralidade. Você pode até falar isso, mas não pode escrever. Tá? Isso é uma forma desprivilegiada. Por favor, não cometa esse erro. Beleza? Professor, e pertão? Dá na mesma, né? Muito bem. Pergunta sobre isso que eu expliquei da regência? Não? Então tá. Vamos classificar as preposições? Coloque aí no material de vocês. Tipo 1 de preposição. São chamadas preposições essenciais. Tá? Preposições essenciais. Por que elas são chamadas de essenciais? Porque a função primordial delas, tá? O papel principal delas é de ser preposição. E aí você vai decorar esta sigla aqui, ó. ACDEPST. Tá?
Tem que decorar essa sigla mesmo. Isso é uma coisa muito importante. Escreva ao lado assim, ó, vale a vida. Tá? Isso é muito importante. Quais são as preposições essenciais? A, ante, até, após, depois. Com, contra, de, desde, depois. Em, entre, depois. Para, per, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Essas são as preposições essenciais da língua. Pelo amor de Deus, não me apareça na próxima aula sem ter memorizado isso, tá? Como é que você vai memorizar essa parada? Lendo 4 vezes por dia, com intervalos regulares durante 7 dias, tá? É tipo uma simpatia, saca? Aí você pega, escreve num papel, junta com mel e enterra no fundo do quintal, beleza? À meia-noite, que daí vai dar certo a simpatia. Nada a ver, né? Mas por que se você... E tem gente que faz esse tipo de parada, né? Não, vou colocar o nome da pessoa, derramar mel em cima, uma foto, enterrar em tal lugar, a pessoa vai vir pra mim. É uma coisa muito engraçada a pessoa acreditar em simpatia, né? Então, olha só. Vejam bem. Por que eu disse para vocês lerem com intervalo? Porque para você memorizar alguma coisa, você precisa ler com intervalo, tá? E tem que memorizar. Por que eu quero que você memorize? Porque as pessoas acreditam num procedimento cognitivo diferente do procedimento em que eu acredito. Algumas pessoas dizem assim, você tem que entender, não decorar. Tá, mas não funciona assim. Porque vejam só, com essa definição que eu dei para vocês, palavra invariável, conectivo da regência, tá? Você entendeu isso aqui. Se eu não mostrasse nenhuma preposição, você ia saber que palavra é uma preposição? Não. E muitas pessoas vão passar em um concurso sem lembrar isso aqui. Tá? Muitas pessoas vão passar em um concurso lembrando disso aqui, ó. Que você olhou para uma frase, viu em, falou pá, preposição, porque estava lá no meio. Tá? Agora, o que é que você tem que entender? Como é que você usa isso? Tá? Então você decora as preposições e depois entende como usa. Esse é o esquema, tá? Então, super importante você memorizar. Vamos falar um pouquinho do emprego dessas preposições. Professor, tem alguma preposição mais importante do que outra? Tem, tá? Na realidade tem. As mais importantes são a, com, de, em, para, por. Essas são as preposições mais importantes. Por que são mais importantes? Porque nós utilizamos mais do que outras. Não quer dizer que as outras não apareçam, tá? Vamos dar uma olhada aqui no emprego de algumas dessas formas. Coisas que eu gostaria de que vocês vissem. Primeiramente, o conceito a que me refiro é novo. Primeira forma. O conceito de que o homem vive sozinho está errado. O meu problema é semelhante ao do João. Aqui para começar o trabalho, tá? Estou mostrando para vocês o emprego das preposições e aqui eu estou direcionando especificamente para o CESP. Por quê? Porque o CESP tem uma mania de pedir para você colocar a preposição numa frase ou tirar a preposição de uma frase e verificar se o sentido vai se manter, se vai se manter a correção gramatical, etc. Na primeira frase, o conceito a que me refiro é novo. Quero que vocês achem para mim onde está a preposição.
esse A que está aqui. Agora vem a pergunta. É possível remover esse A mantendo a correção gramatical? Não. Por quê? Por causa da regência do verbo referir-se. Quem se refere, refere-se a. Ou seja, nesta frase, o verbo referir está convidando a preposição a. Por isso você não pode retirar. Retirou, a frase vai ficar o quê? Errada. Segunda frase. O conceito de que o homem vive sozinho está errado. Eu posso retirar a preposição de, mantendo a correção gramatical e o sentido? O que acontece se você tirar essa preposição de dali? O conceito que o homem vive sozinho está errado. Ó, a pergunta é, de onde está saindo esse D? Porra, não sei. Porque você está, olha que engraçado, você está pensando nessa frase com a mesma estratégia de leitura dessa. Você está achando que esse que é um pronome relativo e que, portanto, a preposição vem daqui da frente. Não. Este que é uma conjunção integrante. E esse de está vindo da palavra conceito. Tá? O conceito disso. Tá? O conceito de alguma coisa. Então, essa preposição de não está vindo da frente, está vindo de trás da palavra conceito, que é um substantivo. Se você retirar essa preposição... Primeiro eu vou explicar o que nós temos aqui. A oração de que o homem vive sozinho é o complemento da palavra conceito. Tá? É o complemento da palavra conceito. Por isso que essa preposição está ali, porque um complemento nominal é introduzido por uma preposição. Agora, se eu tirasse daqui, a frase não ia mudar totalmente de sentido? Porque ia dar a impressão de que o homem vive sozinho um conceito, né? Então, se você retirasse, você alteraria a classificação gramatical dessa palavra aqui, que deixaria de ser uma conjunção integrante, passaria a ser um pronome relativo, você mudaria totalmente as relações sintáticas, isso deixaria de ser uma oração subordinada substantivo completiva nominal e viraria uma oração subordinada adjetiva restritiva. Tá? Mudaria tudo na frase, o sentido, porém a correção gramatical não seria prejudicada. Tá? Então aqui você tem um caso em que você retira a preposição de uma situação em que ela é necessária, mas na retirada você não prejudica a correção gramatical porque a frase ainda pode ficar correta, mudando todas as relações sintáticas e semânticas. Ou seja, você pode puxar aqui e escrever que essa frase da pergunta que eu fiz, essa é difícil. Tá? Essa é difícil, essa não. Essa aqui é quase intuitiva. O conceito a que me refiro, tirou esse A, frase errada. Tá? Aqui você pode tirar. Por que eu resolvi passar esse exemplo? Esses dias o CESP deu uma prova em que usou o verbo atender. E o verbo atender é um verbo lazarento. Porque o verbo atender pode ter diversos significados. Pode ser, por exemplo, atender o telefone. Pegar o telefone, ó, pôr no ouvido. Mas você também pode dizer atender ao telefone, que é a mesma ação, é o mesmo sentido, só que com outra regência. Eu posso dizer atender o cliente. Chega o cara, você vai lá e recebe. Atendeu o cliente. Mas posso dizer atendeu ao cliente. E é a mesma coisa. É o mesmo sentido, só que com uma regência diferente. Se disser atendeu o pedido. Atendeu ao pedido. É a mesma coisa, só que com uma regência diferente. Por isso que esse verbo é sacana, porque ele tem 3 significados para 2 regências. Não muda se você acrescentar ou retirar a preposição. Tá, por que eu falei toda essa parada? Porque o CESP colocou lá uma questão que havia atendeu às exigências com acento grave indicativo de crase. E falava assim, caso esse acento seja retirado, não haverá prejuízo para a correção gramatical nem para o sentido. A questão estava certa.
questão estava certa, por causa do verbo atender. Porque ele pode ser usado com ou sem preposição, mantém o sentido, mantém a correção gramatical. Isso é um caso de regência bem peculiar do português, tá? E aqui foi outro caso que eu queria mostrar para vocês, que também poderia dificultar a vida do cabra. O meu problema é semelhante ao do João. Quantas preposições há aqui? Duas. Tem a preposição a no ao e tem a preposição de no do. Quero que vocês me expliquem de onde sai cada uma. Por que cada uma está ali? Por que o a está ali? Porque saiu da palavra semelhante. Muito bem, a palavra semelhante, morfologicamente falando, é o quê? Fala, passa, agora nem sei mais nada. É um adjetivo, tá? Na realidade é o particípio de um verbo, tá? É o particípio do verbo semelhar. Tem semelhado, particípio passado, semelhante, particípio presente, daí vira um adjetivo. Aquilo que é semelhante a. Então essa preposição a está aqui por causa da palavra semelhante. Por que tem essa preposição de aqui no do João? Fala aí, professor. Fodeu. Problema. Exato. Por quê? Porque a palavra problema caracteriza o meu problema e o problema de João. Mas aí eu falo para você, é a palavra problema que puxa a preposição? Não. Eu montei uma locução adjetiva do João. Então, essa palavra preposição, essa preposição que está aqui, essa palavra de, ela veio para você poder montar aqui uma locução adjetiva. Ela não foi convidada por alguém. Professor, que coisa difícil do capeta esse negócio. Eu sei, mas não dá para ignorar isso no português, porque é assim. Uma preposição pode vir a convite ou pode vir porque ela tem que aparecer para montar uma expressão. É assim que funciona, tá? É como se fosse assim, ó. Vou pegar aquela mesma metáfora da festa. Um convidado pode vir a convite. Então você faz uma festa e chama o fulano. Fala, venha fulano. E o fulano sempre traz uma pessoa. Então tá vindo a preposição com ele, tá? Veio a convite. Mas também pode vir porque é necessária. Você vai montar vai fazer um churrasco, por exemplo. Fazer um churrasco não tem que ter alguém que asse a carne? Tem que ter. Para você montar uma locução adjetiva, adverbial, prepositiva, você tem que ter uma preposição para encabeçar a locução. Então é assim que funciona. Algumas expressões no português não dependem, com uma preposição, não dependem do convite desse elemento. Não precisa ser convidado o termo. Ele aparece porque ele aparece, pô. Porque faz parte, tá? Na formação, então você vai anotar isso no seu material agora. Coloca lá, observação. Observação. 2 pontos. Escreva lá, na formação de algumas locuções, entre parênteses, coloque lá a especificação, adjetivas, adverbiais, conjuntivas, e prepositivas, fecha parênteses agora, vírgula, é comum que uma preposição seja o seu primeiro elemento. Beleza? Anotou aí essa parada?
Então, já que você anotou, agora eu vou te fazer uma pergunta sobre isso que você anotou. A vírgula que foi colocada depois do fecha parênteses é obrigatório ou facultativo? Nisso aí que você acabou de anotar. Obrigatória. Por quê? Porque é um adjunto adverbial deslocado dentro da sentença, tá? De corpo extenso. Por isso. Tá? Beleza. Nós já vimos uma parte que eu queria mostrar para vocês do emprego das preposições. Tá? Oi. Naquela segunda frase lá, o de que. Aqui. No caso que o de é facultativo para tirar que não vai alterar nem correção gramatical e nem significado, foi eu que decorei errado? Não, não é que ele é facultativo. Ele não é facultativo. Nesta frase, se eu retirar, eu mudo a classe gramatical desta palavra. E eu mudo as relações sintáticas presentes dentro da frase. Fazendo uma análise sintática para deixar isso mais claro. Do modo como essa frase está configurada, só um pouquinho. Eu vou fazer uma análise agora, porque assim, ó, a pergunta dela é uma pergunta avançada, tá? Então, para quem ainda não tiver estudado essa parte da matéria ainda, talvez isso soe como uma coisa nada a ver, tá? É só para te explicar. Então, veja, fazendo uma análise sintática dessa sentença, o que é que a gente tem aqui? Como está escrita a frase? Eu tenho o conceito está errado, tá? Em o conceito está errado, aqui nós temos uma oração principal. Perfeito? Tá. De que o homem vive sozinho, essa expressão aqui, do modo como está, apresenta uma preposição e aqui uma conjunção subordinativa integrante. Ou seja, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Buscando a função, ela está completando o sentido do substantivo conceito, que é um substantivo abstrato. Portanto, é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Essa preposição está aqui para introduzir o complemento nominal. Caso eu retire esta preposição daqui, a frase é lida. O conceito que o homem vive sozinho está errado. Então, a frase que o homem vive sozinho deixou de ser o complemento nominal. Por quê? Porque esta palavra que agora não está mais antecedida da preposição de, então ela não está subordinada à palavra conceito. Como ela não está subordinada à palavra conceito, eu vou fazer outros testes para saber que tipo de palavra é essa palavra que. Eu posso trocar essa palavra que por o qual? O conceito, o qual o homem vive sozinho, posso. Então, já que eu pude fazer essa troca nesse momento, lembrando, porque não está com a preposição aqui, tá? Eu vou ter um pronome relativo. Como se trata de um pronome relativo, eu analiso a formação da frase. Eu tenho um pronome relativo, eu tenho um verbo e eu não tenho vírgulas. Quer dizer que a oração que o homem vive sozinho é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Ou seja, eu alterei a classe gramatical dessa palavra, eu alterei as relações sintáticas. Essa é a razão pela qual retirar a preposição não prejudica a correção gramatical. Mas o sentido e as relações sintáticas, tá, são totalmente alterados. Por isso, essa é a diferença. Beleza? Muito bem. Adiante. Vamos falar um pouquinho aqui da semântica das preposições. Semântica das preposições. A depender do modo como você emprega uma preposição numa frase, você pode ter mudança de sentido, evidentemente, tá? O exemplo clássico que eu utilizo para explicar isso, tá? Tem pergunta ainda? Não? É essa aqui. José lutou. Quem já conhece esse exemplo aqui sabe do que eu estou falando. Eu tenho aqui o verbo lutar, tenho uma lacuna para inserir preposições, tá? Então vamos fazer a inserção de algumas preposições para você observar como é que vai ficar o sentido da sentença. Quando eu falo para você, José lutou com Pedro, eles estavam do mesmo lado ou eles eram rivais? Eles estavam do mesmo lado, porque esse com aqui indica o que nessa frase? Companhia, tá? José lutou contra Pedro. Rivais, porque aqui indica contrariedade. José lutou sem Pedro. O que significa?
Tome cuidado, porque se você pensar que ele lutou sozinho, você interpretou além da questão. Você fez uma inferência não autorizada. Em alguma parte dessa frase tem a palavra sozinho? Tem solitário? Tem sem ninguém? Não. A única coisa que você tem é a exclusão de Pedro. Tá? Então aqui, o que eu tenho de sentido? Apenas que a palavra sem exclui esse referente, não que ele está sozinho. Cuidado com a interpretação além da conta. José lutou por Pedro. O que significa isso? Ou no lugar de, ou pode ser a razão da luta. Tá? Por exemplo, Pedro estava passando, chegou alguém, deu uma voadora nele, José ficou com raiva e lutou por Pedro. Tá? Então pode ser causa ou pode ser no lugar de. Que mais? Olha quantas preposições você tem aqui. Ó. Se eu disser, José lutou ante Pedro, o que significa isso? Na frente dele. Tá? Tava Pedro ali, José foi lá na frente e lutou. Posso dizer, José lutou após Pedro. Qual é o sentido? Depois. Você me deu um sinônimo, não um sentido. O sentido é tipo tempo, lugar, espaço, causa, tá? Esse após dá uma ideia de quê? Tempo, muito bem. Tá dando ideia de tempo, é isso, tá? E há diversos sentidos que você pode construir usando preposições diferentes para essa relação. Beleza? Tá. Da mesma maneira, eu posso utilizar a mesma preposição em expressões diferentes e construir novos sentidos. Vamos fazer isso? Coloque lá no seu material. Exemplos aqui. Viajar de avião. Exemplo 1. Exemplo 2. Chapa de madeira. Morrer de tédio. Sair de casa. Falar de você. Andar de pensar numa outra expressão para colocar aqui. Vamos analisar essas aqui primeiro. Você está vendo que tem a mesma preposição, tá? Aqui. A preposição é a mesma, mas os sentidos são distintos. Quando eu falo viajar de avião, a palavra de está indicando o que na frase? Veja, agora só o sentido. Você acha que é de modo? Modo não pode ser, porque você não é um avião. Tem que ser de meio, tá? Sentido de meio. Chapa de madeira. Essa palavra de está dando ideia de quê? Isso, então a gente coloca matéria. Você está vendo que em chapa de madeira, o de madeira é uma locução adjetiva. Qual é o adjetivo correspondente de madeira? Eu já tinha falado para vocês. Lígneo. Isso mesmo, lígneo. Lígneo. Morrer de tédio. Esse D está dando ideia de quê? Português. Tá com uma pedra na sua cabeça, se você falar isso aí. Esse de tédio, esse D, dá ideia de causa. Causa. Hã? Sair de casa, esse D, dá ideia de lugar.
Falaram de você. D, da ideia de quê? Assunto. Deixa eu colocar a última frase. Andar de boa. Esse D é da ideia de quê? Modo. Entendeu? Então aqui, ó, é a mesma preposição empregada para criar relações semânticas distintas. Beleza? Algo que pode aparecer na prova. A banca pede para você investigar se determinada palavra foi empregada com sentido X. Qual é a principal preposição que cai nesse tipo de questão na prova da banca CESP? Palavra para. Tá? Sempre a palavra para. Parece uma coisa assim, ó. Ele fez o investimento para ganhar popularidade. Primeiro exemplo. Segundo exemplo. Mandou o presente para a mãe. Tá? Aí a banca fala assim, a palavra para, a preposição para, foi empregada nas duas circunstâncias com o mesmo sentido. Tá errado? Tá errado. Esse para indica que sentido? Finalidade, tá? Finalidade. Então, final. Esse para indica o quê? Destinatário. Destinatário. Do para a mãe? Objeto indireto. Objeto indireto. É a função sintática objeto indireto do para a mãe e o presente objeto direto. Já não é a mesma coisa na frase de cima. No para ganhar popularidade, a função sintática é de oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. Beleza? Mas não é uma coisa difícil de entender, né? Se você analisar assim, ó. Ele fez o investimento. É uma oração principal. Por que é principal? Porque o verbo está conjugado, não tem conjunção ali, nem nada disso. Aí vem, para ganhar popularidade. O que é que você tem aqui? Uma preposição, verbo no infinitivo. Se eu fosse desenvolver essa oração, seria para que ganhasse popularidade. Para que conjunção, locução conjuntiva, né? Adverbial final. Então aqui se eu tenho um verbo, o verbo está no infinitivo. Tem uma oração. Essa oração depende da outra, subordinada. Ela tem um sentido, então ela é adverbial. O sentido de finalidade, então é adverbial final. Não tem conjunção, tem só uma preposição, então ela é reduzida, porque ela não tem conjunção. O verbo está no infinitivo, então reduzida de infinitivo. Esse é o nome. Beleza? Tudo tem explicação dentro do português. Pergunta. Não? Então, beleza. Isso aqui é o que vocês precisam saber sobre as preposições essenciais. Tem mais uma partezinha que eu vou colocar aí para vocês agora, que é a tabela de contração das preposições essenciais. Essas preposições, de vez em quando, podem se combinar com artigos, com pronomes, com outros elementos, tá? Formando o que a gente chama de contração. E aí vocês vão anotar essas contrações agora. Coloque ela no material. Tabela de contrações. Professor, eu já tenho isso no meu material, já está impresso aí. Então anote. Por quê? Porque é para você memorizar bem. Ah, não, mas eu memorizo só olhando. Mentira. Coloca as preposições principais que contraem. A, de, em, per e por. Do outro lado, coloque os artigos. O,
a, os, as, uma, uns e umas. Boa. Agora é só fechar a nossa tabela aqui e tudo vai dar certo. Muito bem, olha só. Contraindo a preposição a com o artigo o que é que dá? Ao. Contraindo a preposição a com o artigo a, dá um a com acento grave indicativo de crase. Tem que falar assim. Não é para falar acraseado, nem falará com crase. Tá? É errado falar as duas coisas. A com acento grave indicativo de crase. A com os, aos, a com as, acento grave indicativo de crase. A com não contrai, tá? Não contrai. Essas formas não contrai. Ah, professor, então quer dizer que é errado falar... Não, cara. Ó, eu posso falar... Ele fez referência a um conceito. Não contrai quer dizer que isso aqui não junta. Você não tem isso. A um. Tá? Só se a pessoa achar uma coisa muito fofa. A um. Credo. D mais o. A contração é do. D mais a. Da, dos, das. Agora, tem contração com os indefinidos, que é dum, duma, duns e dumas. Professor, esse aí, duma, veio do tipo filho de uma mãe? Não, na realidade essa é uma forma que já foi utilizada corriqueiramente. As pessoas que acham que isso é coloquial, mas não é. Tá? É uma forma possível da língua. Em mais o. No, na, nos, nas. Num. Numa, nuns e numas, que é o mesmo caso. Num belo dia, tá? Professor, eu não posso falar em um belo dia? Claro que pode, tá? Ninguém está proibindo. Tá? O que você não pode falar é coisa errada, tipo problema. Isso você não pode falar. Per mais o. Pelo. Pela. Pelos. Pelas. E o resto não tem. Por mais o. Polo. Pola. Polos. E polas. E o resto não tem. Tá? Professor, dá um exemplo de polo. Caminhava, polo, caminho. Tá? Ele andava, pola, calçada. É assim que usa essa forma. Professor, nada a ver, eu nunca ouvi isso aqui. Nunca vi uma parada desse tipo. Então, quando você fez ensino médio e teve uma aula de literatura de uma época chamada trovadorismo, muito provavelmente você pulou as canções de amigo. Porque nas canções de amigo, o exemplo mais clássico é uma canção que começa assim: pergunta-me polo vosso amigo. Tá? Ah, professor, eu acho que eu nem tive aula de trovadorismo. Mas se você tivesse, nessa época, você teria visto essa parada e teria falado pro teu professor: ô professor, não tá errado aqui, ó, polo. Aí teu professor deveria ter dito para você: polo é a contração de por mais o. Tá? É, a informação que a galera passa geralmente é que pelo é por mais o. Né? A pessoa fala: ah, não, pelo é assim, ó. É por mais o. Isso é uma mágica, então? Porque o cara soma por mais o e sai um e. Como que ele faz isso? Tá? É mágico? Não, não pode. Porque não tem justificativa para isso. Tem justificativa para o R se transformar em L.
tá? Na fonética, fonologia da língua portuguesa, das línguas neolatinas, na realidade, tá? Existe justificativa para isso, mas não para um E se transformar em O, ou O transformar em E. Faz sentido. Beleza? Isso aqui é contração. Por que eu passei isso para vocês? Porque nem sempre a pessoa percebe que tem uma preposição aqui, ó. E de vez em quando ela está avaliando o elemento, não sabe se o elemento é direto ou indireto, se tem ou se não tem preposição, você tem que avaliar a regência, tá? Então essa contração serve para isso. Depois disso, gente, coloquem lá agora a segunda parte da classificação. Agora é um pouquinho mais rápido, tá? São as preposições acidentais. Do tipo 2, preposições acidentais. Como o próprio nome fala, elas são acidentais porque elas não surgiram como preposição. O propósito básico dessa palavra não era ser uma preposição. Ela começou a ser empregada como tal. Por exemplo, as palavras salvo, exceto, menos, fora, mediante, segundo, conforme. Esse segundo aqui é daquele exemplo que você havia perguntado lá. A palavra tirante, a palavra salvante. Salvante quase ninguém fala. Tirante as pessoas deveriam falar, mas elas falam tirando. Tá? Em vez de falar em tirante, por exemplo, eu falei assim, ó, tirando eu, todo mundo acertou a questão. Não é tirando, é tirante. Porque tirando, tem um verbo que está no gerúndio. Entendeu? É tirante que se fala. Mas, tudo bem. Agora já está sabendo. Então, essas palavras servem como preposição. Tanto é que elas aparecem em locuções isoladas nas frases. Veja o exemplo. Exceto João, todos foram ao local. Tá vendo que essa palavra exceto está servindo para excluir João? E está só ela em um substantivo? Está na função de uma preposição. Tá? Está na função de uma preposição. A palavra menos, por exemplo, originalmente, menos era o quê? Não era um advérbio? Ele falou menos, ele estudou menos, ele, sei lá, fez menos, alguma coisa assim. Agora, se eu disser assim, ó, todos foram para a aula, menos eu. A palavra menos está dando ideia de intensidade? Não, está fazendo o quê? Excluindo, dando ideia de exclusão. Nesse caso, ela se transformou numa preposição acidental. Tá? Regra, virou uma preposição. E isso serve para as outras preposições acidentais aqui também. Elas pertenciam a outra classe, mudaram. Tá? Para encerrar agora, a última coisa da aula, só vou explicar para vocês, dar alguns exemplos aqui de locução prepositiva. O que é uma locução prepositiva? É uma expressão que começa e termina por uma preposição essencial, certo? Começa e termina por uma preposição essencial e ela tem função de uma preposição. Por exemplo, à beira de, ou à espera de, ou ainda à custa de. Ah, professor, é sempre com A? Não, tem essa aqui, ó. De encontro a, ao encontro de. Isso é o que a gente chama de locução prepositiva. A expressão começa e termina por uma preposição essencial. E ela desempenha um papel muito semelhante ao de uma preposição, que é conectar elementos. Beleza? Perguntas, gente, sobre isso aqui? Não? Tá. Essa foi a nossa segunda aula de morfologia. Preciso de que vocês revisem essa matéria, porque a próxima aula virá com pronomes, e aí é muito importante que você tenha conhecimento de preposição para entender pronome. E, finalizando pronomes, eu vou entrar em verbos. Então, são algumas partes bem relevantes da matéria. Beleza? Obrigado pela presença de vocês, pela paciência. Vamos em paz e que a gramática nos acompanhe. Até a próxima aula.